Saravá, jogo de damas. Saravá você aí que está nos assistindo, saravá todo mundo. Hoje a gente está muito orgulhosa porque a gente vai resgatar uma figura que fez história na TV brasileira, na TV aberta brasileira, época que nem se falava ainda muito em TV fechada, em plena ditadura dos anos 80, uma TV voltada para a causa feminista. A gente vai falar com a Rose Nogueira, uma das criadoras do TV Mulher. E a gente vai falar com outra mulher incrível, que é a Mariana, do canal Púrpura, que é outra mulher que está aí dando a palavra na internet. Saravá, vocês duas, lindas. Suas lindas. Saravá. Saravá. Muito obrigada pela presença de vocês. É um orgulho muito grande para o jogo de damas ter duas figuras assim importantes para as mulheres, importantes para as causas, importantes para causas importantes, né? Muito obrigada. Eu vou fazer uma pergunta. A gente vai jogar aberto aqui, né? O Jogo de Damas é um programa de jogo aberto. Eu vou fazer primeiro para a Rose. Queria que a Rose se apresentasse, contasse um pouquinho da história dela. Rose, você tem uma história marcada pela ditadura. E a gente está passando por um momento em que vários sinais da ditadura, embora com outra roupagem, estão sendo emitidos, né? E eu queria ouvir um pouquinho da tua história, o que aconteceu contigo, que você falasse um pouquinho das donzelas da torre, o que eram as donzelas na torre, contasse para a gente aqui do Jogo de Damas, essa tua história que é tão bonita, tão forte, bonita, e que te trouxe aqui, trouxe até hoje, né? Carregando bandeiras importantes. Bom, o meu nome é Rose Nogueira, como você já falou. Eu sou filha de espanhóis com italianos, de imigrantes, e os imigrantes trazem em casa a luta diária e a luta do trabalho. Eu sou neta de uma operária chamada Maria Aguilar de Guerra, não é? E, de outro lado, de uma espanhola que costurava, era costureira, e que ensinava a gente uma coisa muito legal, a ser firme e doce. Ela falava isso. Enquanto nos ensinava um pouco de flamenco, que eu vou ensinar para minha neta Manuela, não é? Então, essas coisas parecem, sim, só lembranças, mas elas formam a gente, formam. Então, quando estou diante de uma situação de quase impasse, falo assim, mas o que faria aqui a minha nona? O que faria aqui a abuelita? Não é? Como se comportaria aqui? Como é que se diz? Que opinião elas teriam? Então, até hoje, essas mulheres estão dentro de mim, como, na verdade, elas estão, as avós e mães, dentro de todas. E é por isso que a gente tem mais facilidade de defender as mulheres como metade da humanidade, ou melhor, mais da metade da humanidade, entende? Como seres humanos integrais que, ao longo da história, não foi assim, né? Infelizmente. Então, tentar mudar isso. Você falou dos tempos atuais, exatamente até a questão, muitas coisas lembram os tempos da ditadura, não é? A questão da mulher é uma delas, veio como uma coisa revolucionária. Então, dizer que as mulheres tinham os mesmos direitos que os homens. Ora, quem conhece a vida dos operários sabe que as mulheres sempre trabalharam
não era uma questão de realização, não. Era uma questão de necessidade. E na fábrica, elas tinham a mesma vida dura dos homens, não é? Então, quando a gente pensa nisso, é que na classe média é que apareceu essa questão: eu preciso me realizar, eu tenho direito, eu quero a minha idade, tudo. As operárias e camponesas sempre trabalharam. E a minha avó, que participou de várias causas brasileiras, e ela achava, aliás, o Getúlio o máximo. Por quê? Porque ela, no começo, trabalhava 14 horas por dia no tear. Depois passou para 12. E depois da CLT, foram 8 horas. Quer dizer, ela trabalhava quase o dobro, não é? E sábado saía ao meio-dia. Então, para ela, foi o máximo. E quando nasceu minha mãe, ela teve que esconder na fábrica que estava grávida. Como o mestre, o gerente era italiano, protegia um pouco. Agora, quando meu tio nasceu já com a CLT, ela teve licença maternidade, ela já tinha férias, ela pôde amamentar o meu tio, que ela não pôde fazer isso com a minha mãe. Ela rezou para minha mãe nascer no carnaval, porque o carnaval é a única época do ano que os trabalhadores tinham 5 dias diretos, até a quarta-feira, 5 dias diretos de folga. Então, Nossa, a minha mãe Rose, nasceu no domingo de Rose, carnaval. isso que você está falando é incrível, porque é isso que estão tentando tirar, não só das mulheres, como dos homens Exatamente, também, né? exatamente. E eu fico pensando todo dia na minha nona, ou como ela estaria agora, entende? Ela que ajudou na campanha do Petróleo é Nosso, ela que pensava, entende, na luta das mulheres, que me falou desde pequena que mulher era igual a homem. Então, com meninos em casa, jamais teve essa coisa menino ser mais nem nada. E outra coisa, ela dizia assim: todo mundo tem que ser trabalhador e toda mulher tem que ser trabalhadeira. Trabalhadeira é a mulher que tem dupla jornada, mas tem que brigar contra isso. Então, o meu avô ajudava. Meu avô ajudava, chamava César Guerra, ele varria o quintal, eu me lembro dele ajudando. Ele já era, ele lavava a louça, por exemplo, e ela ficava brava com ele, que ele lavava a mão, passava sabão na mão e lavava a mão, e ela dizia que não adianta. Então, eu me lembro até dessas coisas. É Mas, incrível isso, principalmente, né, Rose? Que para os jovens hoje em é dia, incrível. eles devem achar que isso imagina, lavar a louça é uma coisa tão Exatamente, comum. Na época que você está exatamente. citando, não era comum, né, Rose, os É, homens ajudarem. ela dizia assim, aí mulher tem que ser trabalhadeira, trabalhadeira é a dupla jornada, não é? Trabalha Exato. e trabalha, né? Então, eu falava essas coisas, não é? E eu fui criada assim. E quando meu pai faleceu, aí nós fomos morar na casa dela, ela levantava de madrugada, que eu me lembro, fazia marmita e eu acordava com aquele cheiro de comida, era menina, e ela saía para tomar o bonde no Ipiranga, na Rua do Manifesto. E eu que chorava que queria ir junto, porque lembro até hoje, para mim, de bonde era passear, não é? Eu quero ir com a Ana. E estava escuro, eu me lembro que era escuro e minha mãe brigava, claro, né? E tudo. Assim como eu me lembro da época, o meu avô espanhol, a parte italiana da minha família é palmeirense. A espanhola é corintiana. Então, meu avô espanhol me falava sempre que o Corinthians era o máximo. E, naquele tempo, quem perdia o pai ou mãe, as crianças, os meninos andavam com uma, você lembrar, uma braçadeira aqui, pretinha, uma fitinha
assim, e as meninas de vestido branco com uma fita na cintura, um laço preto. E aí eu achei que aquela roupa de órfão, que as crianças vestiam isso por um ano, era uma loucura. Inclusive o luto, né? O menino tinha que mudar, que não tinha pai ou mãe, a menina também, o vestido branco com a fita preta. E aí, só que eu achei que a roupa, naturalmente, só podia ser do Corinthians. Então, eu até hoje sou corintiana, sou do Ai, que coletivo graça, da que legal educação, essa história. muito orgulho, muito prazer, não é? E o Corinthians é como eu acho que a gente tem que encarar tudo isso, a vida e até a política. Perde, ganha, mas a gente gosta dele. Eu também sou Continua. corintiana. Olha aqui, Ai, são duas. Mari, Mari, agora minha pergunta é para Mari, que é uma outra geração de mulheres. Oi? Estamos lá brigando por ele. É igual Tá, ao Brasil. É a mesma coisa, não é? Mari, agora a minha pergunta é para você. Uma nova geração de mulher jornalista, né? Que está aí com o canal Púrpura fazendo muito sucesso. É um canal incrível. E o que eu acho mais incrível é que você fala com o público jovem, que é muito importante. O público jovem gosta muito de você. Você tem muita pegada com o público jovem. E é muito importante que os jovens gostem de política, que você desenvolva essa linguagem, você tem essa linguagem que aproxima muito o jovem, que facilita o jovem se aproximar da política sem ser uma coisa chata, sem ser uma coisa carrancuda, enfim. Eu queria saber de onde veio a ideia do canal Púrpura, como é que você bolou essa história incrível. Bem-vinda ao Jogo de Dama. Obrigada, primeiramente, obrigada por me convidar, né, para participar aqui. Estou muito feliz, admiro muito a Rose, estou conhecendo o Jogo de Damas e desejo muito sucesso para o canal de vocês. Aí, o canal Púrpura foi assim, eu não era uma pessoa politizada, embora gostasse muito de política, e na escola eu tinha ideias progressistas, mas eu ainda não entendia como isso se materializava na política brasileira, então eu votava como coxinha mesmo, assim, votava em representantes da direita. Na faculdade de arquitetura, que muita gente não sabe, mas é uma faculdade, um curso muito político, a gente tratava muito de urbanismo, direito à cidade, e lá eu fui pegando gosto por política, né? Quando fui fazer cursinho para estudar moda, aí que eu peguei um gosto mesmo, assim, vontade de estudar teoria política, de entender esses processos. E aí eu fiz matérias optativas em política e comecei a escrever. A ideia de escrever era mais como um desabafo mesmo, porque eu comecei a tratar por universos da cidade, do transporte, em que a desigualdade era muito mais explícita. E escrevendo, eu fui conformando esses papéis, esses cunhos em um formato de livro. E pessoas próximas a mim, como a minha mãe, meus amigos que para eles lerem, diziam que as ideias eram interessantes, só que a leitura era muito densa, um pouco quase chata, assim, maçante. E falaram, por que você não pega essas ideias e faz um formato mais direto, um blog, um vídeo? E aí comecei a fazer os vídeos, né? O primeiro eu lancei no dia do primeiro afastamento da Dilma, 12 de maio de 2016. E aí eu já tinha a parede púrpura, o nome do livro está relacionado a essa cor, aí eu fui seguindo. Aí fui pra rua, comecei a cobrir manifestação, e hoje o canal se divide em vídeos analíticos, entrevistas, coberturas, lives, e é essa comunicação direta mesmo. Tem essa hierarquização, como se eu estivesse ensinando para alguém, mas entendendo que a política é um grande debate, né? Eu quero escutar os seguidores e falar para eles também o que eu penso. E é isso. Não, delícia escutar isso. Menina, jovem, olha Não que coisa mais linda. Não é, Rose? É muito lindo. Eu falei para Mariana hoje. Falei isso para ela, assim, fiquei muito emocionada de falar com ela, porque é um oxigênio para a gente. Então, que a gente poderia pensar que teria essa liberdade de criação, e você vê como está crescendo, que maravilha. Maravilha. E, além de tudo, nós somos companheiros da Comissão de Justiça e Paz. É verdade. E, neste momento,
nós estamos em total campanha pelos 70 anos da Declaração dos Direitos do Homem, que é dia 10 de dezembro, que completa, que é o Dia Mundial dos Direitos Humanos, e estamos preparando para um culto ecumênico na Praça da Sé, na Catedral, que vai ser oficiado pelo Dom Odilo Scherer, o arcebispo de São Paulo, com representantes de todas as religiões, com o sheik, com o rabino, com o orixá, com todos os protestantes, todas as religiões estarão representadas nesse culto ecumênico. Então, é assim que nós vamos dar os 70 anos aqui em São Paulo dos direitos humanos, da Declaração dos Direitos Humanos, não é? E a Praça da Sé, em seguida, vai ter várias atividades, como as bordadeiras, não é? Coral, jogral, vai ter muita gente fazendo o que sabe, que é isso que a gente tem que fazer. Mas, principalmente, relembrando os direitos humanos, que são fundamentais. Em a Declaração dos Direitos Humanos é um programa de governo. Está tudo lá. É o direito à vida, é o direito à infância, é o direito à educação, é o direito à saúde, é o direito ao teto. Todos os direitos estão lá. E a declaração, vamos lembrar, integra a nossa Constituição. A nossa Constituição é cidadã, que inclui a Declaração dos Direitos Humanos. E os direitos humanos, na lei brasileira, são invioláveis. Não adianta falar mal, mas querer ter uma boa vida, né? Querer ter casa. Tudo isso é um direito que o homem tem, não é? Todos os homens, né, Rose? Todos os homens têm. Todos os homens, exato, a espécie humana tem. Então, nós temos, inclusive, o direito à felicidade. Nós temos o direito à resistência à tirania. É um dos direitos do homem. É o mais antigo, dos mais antigos. Não é? Porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Como é que derrotou Golias? Invocando o direito à resistência à tirania. Não é? Depois a gente vai ver as cartas de São Tomás de Aquino. Depois nós vamos ver a Revolução Francesa, na Declaração de Independência Americana e assim por diante. Ou seja, os direitos humanos balizam a história e nós temos que nos respeitar uns aos outros, com as diferenças que a gente possa ter, mas com todo o respeito que o ser humano merece. O ser humano é sagrado. Ai, que lindo. Ô, Rose, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história de resistência lá atrás, da sua juventude, aos 23 anos. Né? Você foi presa, por que você foi presa e como é que isso como é que isso te trouxe até aqui hoje? Bom, eu trabalhava na Folha da Tarde, Folha da Tarde, e era casada, me casei, apaixonei por outro jornalista de lá, Luiz Roberto Closet, e nos casamos e fomos morar num apartamento bonitinho, em Pinheiros, pequeno e tal. Fomos lá e eu engravidei. E então um companheiro nosso pediu se a gente poderia emprestar o nosso apartamento para algumas reuniões, não é? Como nós concordávamos com a resistência à ditadura, nós emprestamos. E depois, que ano era isso, Rose? Hein? Que ano era isso? 69. 69 em pleno AI-5, né? Em pleno decretado AI-5. Né? E aí alguém falou na nossa casa, foi preso, torturado, e nós fomos presos, não é? Eu tinha o bebê, já tinha tido meu filho, ele estava com 33 dias, um mês,
e eu fui presa, nós fomos presos pelo Esquadrão da Morte, mesmo, que dominava o DOPS, por aquele delegado, né, Fleury, e aqueles homens todos lá. Então, aquele grupo lá. E vocês estão presos e o moleque vai para o juizado de menores. E foi a partir daquela hora, eu não sei o que me deu, não sei até hoje como, diante daquele homem que é o mais temido do Brasil. Eu falei, eu não vou. E não chama meu nenê de moleque. É o meu nenê. Eu não vou presa se ele ficar com a minha família. Não vai levar ele para lugar nenhum. E o Luiz Roberto, já ali algemado, assim, me olhando apavorado. Eu me lembro direitinho. Eu falei, eu não vou. Com meu filho no juizado, eu não vou. E ele me disse, eu posso usar violência. Eu falei, pode, mas é o máximo que você pode fazer. É o máximo. Não é? Agora, ele não vai para o juizado. Eu só vou presa se ele ficar com a minha família. E aí ele não sabia o que fazer, se encostou num móvel assim e fazia assim. Ficava muito bravo. Não é? Muito irritado. E tinha mais medo do gesto dele do que do revólver. Aí ele pegou 2 daqueles homens lá, deixou os 2 comigo, era à noite, já era meia-noite, acho, não sei, madrugada. Aí deixou comigo no apartamento, bebê, e para tomar conta de mim. E eu só podia sair da sala se o bebê chorasse. E me amarraram com um cinto assim no braço do sofá, e quando ele chorava, amarrado. Depois deixou desamarrado. E pareciam uns loucos em casa. Tiravam tudo, livro, tudo, papelzinho. O que é isso? Eu me lembro até hoje. Isso é a nota fiscal do berço. Até isso. Essa atmosfera de inspeção, né? Pareciam uns ratos, assim, pegando tudo, desmanchando tudo. E aí, no dia seguinte, aí clareou, no dia seguinte, eles mandaram me buscar e concordaram que meu filho ficasse com a minha sogra, que a casa dela era no caminho do DOPS. A minha mãe morava num bairro mais distante, que é a Vila Olinda. E você conseguiu! Sim. Você é uma heroína. Mãe leoa, ninguém pode com a força de mãe. Ficou muito claro para mim, nessa vez e em outra, que não tem nada mais forte do que a maternidade. Não tem nada mais forte, não tem poder maior. Então, quem fala assim, existe o instinto, não, está enganado, porque eu garanto que existe, porque até hoje eu não sei como, o que aconteceu. Claro que eu estava morrendo de medo de chegar. Quando eu abri a porta, entrou aquele monte de gente com revólver na cabeça da gente. Claro, claro. Não é? Essa maternidade é mais forte. Diante daquele homem que assustava, você falou, não vai ser não assim. Vou. Uhum. Não vou. Não, e convicta, né? Assim. Convicta. Assim. Mari, o que você sente quando você ouve isso? Isso. Ao mesmo tempo, não tem nada que doa mais do que te separar do teu neném. Sim. Então, deixar ele na casa da minha sogra, me parece assim que eu era um papel que estava se enrugando. Uhum. E o pior de tudo, naquele momento ela não estava em casa. E eu tive que deixar com uma moça que estava lá, uma diarista, que ninguém entendeu nada. Não é? Ninguém entendeu nada. Ele ficou ali. Exato. Aí, à noite, é que na televisão, que eu fui presa no dia e assassinaram um dos maiores brasileiros que já nasceram, que foi o Carlos Marighella. No mesmo dia que você foi presa? Foi naquele dia. 4 de novembro, né? 4 de novembro, 4 de novembro de 69. E exatamente. tinha muita gente presa naquele dia.
E, aliás, me ligou hoje um companheiro que estava preso também naquele dia, que também enfrentou o pessoal, porque, assim, cadê o Marighella? Falaram para ele. Ele já tinha idade, ele vai fazer 86 anos dia 15. Ele falou, você não é macho? Vai buscar. E aí ele apanhou muito na nossa frente, dizendo, pois eu vou mesmo. E, desgraçadamente, não é? Foi. E nós, de repente, teve um alvoroço lá, tocou o telefone, alguém atendeu e falava, ele entrou, ele entrou. E nos mandaram para as celas embaixo e para fazer a impressão digital, colher a impressão digital, né? E nós éramos muitos, não é? Eram vários. E fomos para a cela. Aí, mais tarde, eu, Ana Vilma e Sebastiana, que estava lá também, que era professora, ficamos numa cela, num lugar que eles chamavam Fundão, lá atrás do DOPS, um lugar que demoliram agora, porque hoje o DOPS foi outra luta nossa, de todos os militantes de direitos humanos, de transformar o DOPS no Memorial da Resistência, não é? Uhum. E esse pedaço onde a gente ficava, ele foi demolido. Eles mantiveram lá uma grande parte, mas e chamava Fundão, eram celas pequenas. Então, ficamos nós três, as mulheres, e tinha outras pessoas ocupando, inclusive um colega meu do jornal, o Zé Maria dos Santos ficou ali, o Luiz Roberto, meu marido, também ficou ali com o Zé Maria, e muita gente da Folha da Tarde foi presa. Não é? Deixa eu perguntar uma coisa para a Mari, Rose. Mari, queria saber se a tua geração tem noção dessa história, né? Da grandeza dessa história, dessa luta dessas pessoas. Porque não, porque eu estou te perguntando isso. É óbvio que eu sei que os jovens estão aí militando, mas sempre volta essa questão de será que houve mesmo ditadura? Era ditadura? Vocês têm a dimensão do que foi do que essas pessoas viveram? Eu acho que a minha geração ainda tem. Eu tive a sorte de, como eu me formei em 2005 no colegial, na minha época já estava permitido de novo o ensino da filosofia, da sociologia. Os meus pais não tiveram essa sorte, né? E meu pai contava que quando ele era adolescente era tratado na escola como Revolução de 64. Os professores de história dele sumiram, nunca se ouviu falar. Então, eu lembro que eu assistia na escola alguns filmes relacionados à ditadura. E eu não sei porquê, mas aquele universo me interessava muito. Teve um exercício no colegial que falava assim, você vai escrever uma carta para uma pessoa, como se fosse daqui a 10 anos, dizendo o que você está fazendo. E eu escrevi que eu estava na rua protestando contra alguma coisa maior. E não é que isso aconteceu, bem em 2016 estava a gente lá falando contra o golpe, né? Contra a derrubada da Dilma. Foi muito impressionante, assim, pensar como eu, com 17 anos, não tinha a menor noção de como isso poderia ser de novo uma realidade, mas eu me sentia fazendo parte. Eu pensava assim, se eu tivesse nascido naquela época, eu estaria do lado do Marighella, ou pelo menos pensando como ele. E aí, assim, o que eu tenho um pouco de medo hoje é dessa criminalização da política, misturada ao mesmo tempo com uma vontade de pertencimento, só que sem lastro teórico. Então, a pessoa vai para a rua gritar contra alguma coisa que ela não sabe muito bem o que é, e acaba fazendo parte de movimentos que são antidemocráticos ou que lutam por pautas exclusivas, contra si mesmos. A falta de consciência de classe, eliminar o pobre, não enxerga, ela não tem o controle dos meios de produção, ela também é pobre, todos estamos no mesmo barco. Então eu percebo que existe, assim, por parte da minha geração ainda tem uma consciência de como a ditadura foi grave, só que eu vejo muita gente da minha idade dizendo que não foi tão grave assim, ou que foi outra época. Hoje não tem a menor possibilidade de voltar. E quando eu conheci a Rose, foi a primeira coisa que eu perguntei. Eu falei, você acha que hoje o tempo se assemelha com aquela época? Sim, todas as falas ficam obrigando a gente a rememorar. Mas eu quero falar ainda daquela noite, aquele dia terrível, foi o dia que eu fui presa, que eu considero o pior de todos, porque somos parcelas e, mais tarde, todo
DOPS lá, os investigadores, os tiras, os bandidos, todos desceram gritando: matamos o chefe, matamos o chefe, pode rezar para o chefe. E todo mundo gritava assim: é mentira, é mentira, é mentira, não acredito. Eles falam isso para assustar a gente. E, infelizmente, eles tinham assassinado, numa emboscada, o Carlos Marighella, poeta, deputado, o grande brasileiro. Nossa, e a minha pergunta agora para você, Rose, seria sobre Agora, para quem sabe, só um momento, desculpa, quando Imagina. fala em ditadura, eu tenho uma sequela perpétua da ditadura. Aqueles loucos, aqueles torturadores, eu tinha 23 anos e eles começaram a me chamar de Miss Brasil, e eu era recém-parida. Então, vocês podem imaginar o que é ser Miss Brasil do Esquadrão da Morte. Aí tiravam a roupa de todo mundo quando iam interrogar, isso é, mas nem interrogavam, né, no caso, no meu e de outros. Então, aí era a Miss Brasil para lá e para cá, várias vezes. Como resultado disso, eu nunca mais pude ter filhos. É uma sequela perpétua, uma mutilação, não é? E tomei uma injeção para cortar o leite, à força, porque eu tinha leite e quando tirava a roupa, além de tudo, eu cheirava azedo e apanhava porque estava cheirando azedo e sangrava muito, não é? Tem a história dos 40 dias e tudo que sangra muito. Então, sangrava muito. E aí, aquele cheiro de azedo com sangue, com tudo, então, apanhava porque tinha aquele cheiro e fiquei mais de um mês sem tomar banho. E no DOPS. Aí, eu tive depois fiquei sabendo pelo médico, uma infecção puerperal muito séria. E tomei a injeção à força para cortar o leite, não é? E na véspera do Natal, nas vésperas, todos nós tivemos prisão preventiva decretada e fomos levados para o presídio Tiradentes. Lá, as mulheres ficavam numa torre, as celas ficavam numa torre e os homens ficavam num pavilhão bem maior. E aí se passou a chamar a Torre das Donzelas, que a Suzana Lira, grande cineasta, acaba de fazer um filme que já foi premiado no Festival de Brasília, no Festival de São Paulo, no Festival do Rio, e já vai estar nos cinemas. Quem era sua companheira de cela? Há muitas, tinha 60 mais ou menos. Agora, ali eu conheci as pessoas mais extraordinárias da minha vida, tenho certeza. Todas elas, minhas companheiras queridas. Você poderia imaginar que entre elas estaria a futura presidenta do Brasil? Teria, porque ela tinha essa capacidade, ela era muito jovem, mais jovem do que eu e de outras. Ela era estudiosa demais, ela estava estudando naquele momento macroeconomia, era estudante de jornalismo. E havia uma outra economista, a Dina Bonier, que mata a gente de saudade até hoje, que faleceu já, e sempre falava, mas eu já sou formada e ela sabe mais do que eu. Então, a Dilma sabia mais do que a Dilma, que já era formada. E aí elas formaram uma dupla, estudos da economia, estavam estudando macroeconomia, a Dilma e a Diva estudavam o dia inteiro. E o amor dela pelo Brasil era tamanho, entende? Que ela era muito séria. Então, saía do livro para falar na situação do país, né? E, ao mesmo tempo, ela era muito bem-humorada. Ela botava apelido nas pessoas, não é? A Cidinha, até hoje eu não sei porque que a Cidinha ela pôs mico preto. Não sei, assim, nem nada, nem de mico, nem de preto. Então, aí era muito gostoso o
o afeto de todo mundo. E eu não posso dizer que a prisão fosse gostosa, Deus me livre, era terrível. Claro. Mas, entre nós, nas mulheres, nós desenvolveu-se um afeto, grupo, né? Político, afetivo, que até hoje permanece. E vocês vão ver isso no filme A Torre das Donzelas. Vão ver a Rita, vão ver a Guiomar, vão ver todo mundo, a Cidinha, a Cida Costa, vai ver todo mundo, a Elza Lobo, a Dulce Maia, que também nos deixou, faleceu ano passado. Dulce A Maia Dulce, grande revolucionária. Então, vão ver todas essas pessoas ali e que, para mim, pelo menos, são as pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida, e eu vou fazer 73. Olha, eu lembro uma coisa que me marcou, que a Rose me falou quando eu a conheci, é que desde dessa época até hoje, me corrija se eu estiver errada, mas que este é o atual momento é o que mais se parece assustadoramente com a conjuntura política da época. Das lembranças, cada frase que você lê todo dia nos jornais, são uma vergonha, algumas, não é? Te lembra aquela época, não é? Cada coisa te lembra um pouco. Só estranho é que os militares daquela época, acho que eles estudavam mais. Por quê? Estranho é a história da privatização da Petrobras, que era a menina dos olhos deles. Eram nacionalistas, né, Rose? Eles eram mais nacionalistas. Exatamente. A gente, no jornal, Petrobras era um assunto como se aqueles assuntos de censura, pode ou não pode. Mas você sabe, Rose, hoje eu estava vendo um vídeo do próprio futuro, aí esse tal de presidente, aí que se diz presidente, era uma entrevista dele com o Jô Soares, uma entrevista antiga, ele falando que a Petrobras era inextível, que ele achava que tinha que fuzilar o Fernando Henrique Cardoso, porque o Fernando Henrique pensava em privatizar a Petrobras. Eu vi esse vídeo dele falando isso. E acho impressionante, acho que ele devia assistir para se lembrar de si próprio. Exatamente. Para lembrar de si próprio, porque ele não pode se esquecer que ele é um ser humano também. Ele tem que lembrar de si mesmo, da sua própria história, então. Não é? Todos têm que ouvir a sua história. Então, eu acho que ele devia assistir. A gente assistiu pelas redes sociais. O Jô Soares, inclusive, leva um susto, não é? Leva um susto. Então, porque no tempo do Fernando Henrique ainda existia a história de trocar o nome da Petrobras para Petrobras. Exatamente. Exatamente. Então, para vender mais fácil no mercado internacional. E todos os militares foram contra. Exatamente. Não é? Então, eu, se fosse o presidente eleito, veria esse vídeo com carinho para lembrar de si mesmo, né? Porque ele é um ser humano e todo ser humano tem obrigação de ser sensível, como ensinou minha avó, firme e doce. Eu acho que no caso do presidente eleito tem a questão também. Ele deve ter alguma coisa. Uma humanidade, né? Ele sabe que a eleição dele foi muito viabilizada pelos interesses dos Estados Unidos sobre o nosso patrimônio. Então, de certa maneira, assim, uma vez eleito, ele acaba se batendo continência para o assessor do Trump. Um assessor, quer dizer, onde já se viu e não conhece nem protocolo? Agora, mas... Não, e o assessor nem é militar, né? O assessor nem é militar. Exatamente. É muito representativo, né? Esse momento. Além de tudo, ele bateu continência para a bandeira americana meses atrás. Exatamente. Na Hebraica do Rio de Janeiro. Exatamente, exatamente. Essa história também é preciso, sei lá, alguém precisa falar, olha, é preciso ser estadista quem é eleito. Tem que pensar no Brasil como um todo. A hora que insiste nessa coisa, bater o pé, que a Embaixada Brasileira será em Jerusalém, e com isso cria
uma animosidade muito séria com os países árabes, eles compram 67% da nossa carne, não é? Eles compram muito do Brasil. O que vai ser dos acordos comerciais? Não é? Como é que vai ser isso? Então, para mudar a embaixada e agradar um setor, não é? Porque não são todos os judeus que fazem questão disso, mas para agradar um Estado que os Estados Unidos usam como parceiro, ele pode perder um grande mercado, entende? Para nós, para os brasileiros. Aliás, o que estão dizendo os grandes criadores de gado disso aí? A gente não ouviu ainda, né? Exatamente. A gente não ouviu essas pessoas. Na verdade, o que as pessoas... Com a China compra toda a nossa soja. O que vai ser dos ruralistas se brigar com a China? O programa de política externa desse governo é desastroso. E os americanos também plantam soja e milho. Será que tudo isso... E também começaram lá a rusga com a China, que ontem o Trump resolveu lá na mesa em Buenos Aires. Mas será que os Estados Unidos não são os nossos concorrentes? Será que não estão pensando nisso também? Não é? É uma boa reflexão. Mais do que nós. Não é uma boa reflexão. Também vendem. Brigar com a União Europeia por conta do acordo do clima. O Acordo de Paris. O Acordo de Paris. É um absurdo. Aí o presidente francês Macron está enfrentando lá problemas na França, mas estava em Buenos Aires, quando disse: se não tiver o Acordo de Paris, não haverá acordo comercial da União Europeia com o Mercosul. Quer dizer, os nossos parceiros do Mercosul vão aceitar perder o mercado da União Europeia e o Brasil vai ficar sem o mercado da União Europeia porque alguém disse que, olha, não existem essas mudanças climáticas aí, não tem nenhum... Isso é coisa de marxista. É coisa de marxista. O chanceler diz que isso é coisa de marxista. E fica naquela história, só falta entrar, de repente, aqueles malucos que dizem que a Terra é plana. Só está faltando isso. Né? Então, de repente, olha o que você pode perder. União Europeia, Oriente Médio, países árabes, e até a China já fez um acordo, não é? E até a China, que é o maior mercado do Brasil. E a nossa posição no BRICS, né? Como é que fica a nossa posição no BRICS? Exatamente. Também a gente perdendo autoridade regional no Mercosul, porque a Argentina vai continuar fazendo suas negociações com a União Europeia, pulando a vontade do Brasil, né? Então, eu acho que seria preciso como é que chama? Lições de política externa, de geopolítica, né, Rose? Geopolítica. Relações internacionais, porque a gente, como jornalista, você sabe o que é publicado, você só tem isso, mas é preciso ter a teoria, é preciso entrar profundamente nos interesses do país, porque senão, cadê nossa soberania? Cadê? Entende? Quando alguém fala assim, vamos privatizar tudo, absolutamente tudo. Vamos extinguir empresas. Isso significa o quê? Extinguir empregos. Não é? E várias coisas assim. Então... Outro dia eu vi um paralelo interessante de uma pessoa que escreveu assim: o que você acharia de alguém vir na sua casa e tomar 70% da sua casa, 70% do seu carro, 70% do seu armário, 70% da sua despensa de alimentos? É a mesma coisa, né, Rose? Então, é a mesma coisa, estamos doando. Eles falam que isso são os comunistas que vão fazer, eles nem sabem, não existe comunismo assim, dessa forma. O Brasil, ontem eu vi, por exemplo, veja que vergonha, né? Filhos, embora políticos eleitos também, podiam se dedicar a coisas mais interessantes das suas comunidades que os elegeram. Não, fica assim, como se fosse o príncipe herdeiro. Sim. Eu falo o que eu quero. Alguém hoje publicou assim,
Mas são crianças mimadas, está na hora de botar no castigo. Acho que foi o Né? Intercept. O Intercept. Foi no Intercept. Crianças mimadas. Não, é o deputado federal. Eu vi o Eduardo Meu Bolsonaro Deus. dizendo não vai mais ter socialismo no Brasil. Socialismo? Que o país era extremamente socialista. Nossa. Meu Deus, ele não sabe o que é socialismo, ele não sabe nem o que é extremo, ele não sabe principalmente, que aliás eu acho que uma grande parte dos brasileiros precisava saber o que é o capitalismo. Exato. Não é? O capitalismo, eles entendem como comunismo, não é? Todos terem acesso à comida, por exemplo, poderem comer, consumir a comida, trabalhar, ter seu salário e consumir a comida, eu não estou falando nem em igualdade, porque aí é uma discussão mais profunda ainda e mais urgente ainda no Brasil, essa desigualdade vergonhosa. Mas você combater a desigualdade vergonhosa com um prato de comida todo dia, isso é comunismo. Sim. Eles são loucos, eles não sabem o que é capitalismo. O capitalismo é a circulação de riquezas. Ele faz crescer as riquezas mesmo e a riqueza das pessoas. E o sustento. É verdade, de forma desigual e injusta, mas é a circulação das riquezas. Então, se tudo isso ficar no mercado de capitais, ainda virtual, o que será do mundo? Exatamente. E isso de explorar a miséria para sustentar uma classe privilegiada não é comunismo. 1%, isso é tipo do capitalismo. Aliás, né? a Oxfam lançou essa semana passada uma pesquisa que prova... Uma pesquisa, exatamente. Exatamente. E os pobres ficaram muito mais pobres e o 1% mais rico ficou não sei quantas vezes mais rico. Isso e parou, e a desigualdade parou, né? Estava diminuindo a desigualdade e ela parou de diminuir. Exato, estagnou e começou a aumentar de novo. Aliás, é visível nas ruas o empobrecimento. É só sair nas ruas. De todos, fora aquele 1%. Não é? Quando eu li também que 6 pessoas, se não me engano, no Brasil, eram donas da renda da metade da população, eu levei um susto. E quando eu vi, um mês atrás, que 67 pessoas no mundo eram donas também de metade da riqueza mundial, é um absurdo. Então, o neoliberalismo é o quê? É o extermínio. E o que eles vão fazer com tanto dinheiro que nem tem na mão, é virtual? Não se sustenta. Não, é impossível. É uma bolha, né? Isso vai explodir, é uma bolha. Eu costumo usar um termômetro para entender quando as pessoas são despolitizadas, é quando vem alguém e fala que os governos do PT são de extrema esquerda e instauraram o comunismo no Brasil. Eu falo, essa pessoa... Não é? E, aliás, se você observar no contexto europeu, o que um liberal ali fala, o que muitas pessoas falam, que inclusive a social-democracia... aqui é considerado de extrema esquerda, para eles é óbvio, né? Comer todo dia é ser de esquerda, querer que todos comam todo dia, que todos vão à escola... Falar contra a exploração... Que tenham agasalho, que as crianças sejam respeitadas. Isso é ser de extrema esquerda. Educação então, pública de qualidade, saúde para todo mundo. Educação pública. Pública, que nem eu tive. Eu fiz escola pública. Qualidade. Empregos pelos quais eu passei, que quando você reclamava coisas básicas, do tipo, por que eu preciso trabalhar mais de 10 horas? Por que eu preciso fazer hora extra sem ganhar? E sendo CLT, tendo desrespeitado os meus direitos. Eles já falavam, isso daí é esquerdinha, ou seja, você só perguntar por que você está sendo explorado era considerado subversivo, um absurdo, né? Ser consciente dos seus direitos. Então, meninas, o Dom Helder Câmara costumava dizer assim, quando eu pergunto, mas por que todos não podem comer? Eles dizem que é comunismo. E quando eu não falo nada, eles dizem que eu sou só um religioso. Quer dizer, como se uma coisa não tivesse a ver com a outra. Exatamente. E, aliás, eu trabalhei na TV Cultura nos anos 70 com Vladimir Herzog, que foi morto pela ditadura. Também foi meu diretor, eu era editora de Internacional.
chegou um telegrama, naquele tempo era telegrama, telex da censura. É proibido citar o nome de Dom Helder Câmara. Foi quando ele estava fazendo aquelas viagens pelo Brasil contra a ditadura. Ele enfrentou a ditadura, ele tinha muita coragem. E aí a gente põe assim, o arcebispo de Olinda e Recife esteve, não sei onde, citava o nome. Então, eles tinham muita raiva da gente entender os bilhetes deles de maneira literal, Sim. Não é? Como que debochando quase daquela censura. Exatamente. Teve uma questão também que eu até gostaria de perguntar para a Rose, porque eu aprendi com uma pessoa muito importante da comunidade judaica, que falou sobre a questão da morte do Herzog. Sendo judeu, existiu aquele conflito. Se a ditadura diz que ele se suicidou, ele não pode ser enterrado dentro do cemitério, como manda a tradição e as regras. Enterrado numa parte separada. E aí, se não me engano, o Sobel lutou para que ele não. Se ele não se suicidou, eu fui ao enterro dele e chorei muito pelo Flávio. Ele foi meu grande amigo, grande professor de cinema. Ele pegou a televisão e nos mostrou o cinema da televisão. Eu aprendi com o Vladimir Herzog. E eu usei tudo que eu aprendi com ele e com quem eu fui, o jornalista com quem eu fui foca, Hermínio Saqueta, não é? Mais de 50 anos atrás. E o Vlado, ele era judeu e no enterro dele, aqui no cemitério de Butantã, israelita de Butantã, o rabino Henri Sobel fez as homenagens e ele foi enterrado como uma pessoa... Eu lembro muito da história de Dom Paulo e Henri Sobel na Igreja da Sé, fazendo E aí teve o culto ecumênico, Dom Paulo Evaristo e o rabino, e chamaram os outros religiosos. E a polícia em volta, né? Repetir agora em nome do Vlado e de todos os que sofreram na ditadura. Agora, dia e 10, né? depois da ditadura também as execuções sumárias de pobres e tudo, não é? Contra a desigualdade, contra a falta de moradia, contra a falta de comida para todos. Vamos repetir o culto ecumênico dia 10 de dezembro. Meninas, eu queria terminar o programa com vocês repetindo para a gente sobre esse dia 10, o que vai acontecer, a hora, o local, e se isso vai ser transmitido, porque tem muita gente que não é de São Paulo que vai nos assistir. Vamos tentar transmitir para todos que a gente puder. O Canal Púrpura vai estar lá, vou fazer minhas lives, entrevistar personalidades. Acho que cada pessoa que vai ter um papel. Artistas que vão participar, Sim, né? Vão participar muitos artistas, não é? Que ainda nós não sabemos, nem podemos dizer muito, mas na Catedral da Sé, segunda-feira, dia 10 de dezembro, às 15 horas. E depois vai haver, como é que chama? Muitas atividades de vida na Praça da Sé. Já tem celebração da vida. Da vida, Isso. Na Praça da Sé. Então... Eu queria agradecer muito, muito vocês. Esse foi um programa Jogo de Damas muito especial, porque ele juntou a história do jornalismo vivido, encarnado tão bem pela Rose Nogueira, que nos honra não só como jornalista, mas como brasileira, pela sua coragem, pela sua postura e por esse futuro. A gente vê a história na Rose e o futuro nessa menina Mariana, que é uma querida, que é um futuro incrível, uma menina corajosa, uma menina valente e que muito nos honra, viu, Mariana, tua carinha ali no Canal Púrpura. Fiquei muito feliz de saber que você conhecia o canal, né? Inicialmente a gente combinou de ouvir aqui, mas para captar a entrevista com a Rose, que para mim também é muito legal poder estar aqui. E quando você falou que você conhecia, nossa, foi uma alegria, fiquei muito feliz. Obrigada pela oportunidade. Ela é a continuidade das mulheres jornalistas. Que legal. Quando eu comecei no jornalismo, se tivesse 10, 12, a gente conhecia pelo nome, era muito, não é? A gente conhece até hoje, tinha fulana, Beltrana, na Folha, tal. Agora,
hoje é uma profissão de maioria feminina Uhum. e ela é a continuidade das É velhas uma jornalistas, linda, das é uma veteranas. linda. Vocês duas são um símbolo muito legal do jornalismo que está precisando de gente boa como vocês. O jornalismo também sofreu um duro golpe, né? Nos últimos tempos, enfim, a gente está passando por uma transformação que às vezes não é muito bem vista por quem quer saber da verdade, né? Então a gente tem que recorrer a outras mídias, mas isso cria-se essa oportunidade de conhecer pessoas como a Mariana, de outros jovens que estão vindo aí, né? Tem programas incríveis de jovens. Eu queria, de novo, agradecer demais a presença de vocês, convidar os seguidores aí do Jogo de Damas que se inscrevam no nosso canal, Jogo de Damas JDD, a gente precisa muito de vocês. A gente está numa campanha para conseguir 1.000 inscritos, então a gente vai chegar lá. Queria convidar o canal Púrpura também. E vamos fazer e assista o canal Púrpura com a Mariana, que é um canal incrível. Ele está no ar todos os dias, com novidades, com lives, enfim. Aqui a concorrência a gente joga junto, né, Mariana? Olha, eu queria deixar aqui, aproveitar a oportunidade para convidar vocês para uma live lá no canal Púrpura e eu vou entrevistar vocês, falar para os seguidores mais sobre o trabalho de vocês, que vai ser um grande prazer. Vamos chegar muito obrigada. Muitos inscritos. Claro, esse é o futuro. É isso mesmo. Esse é o futuro. Um beijo, Saravá. Todo mundo, dia 10 de dezembro, não se esqueça, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Vamos todos 70 juntos anos cobrar. da valorização do homem compilada numa declaração universal. Isso universal. Então, Saravá. Obrigada, Saravá. Beijo. Tchau.